O som do vento cortando a estrada de terra era o único aviso de que algo estava prestes a mudar. Não havia placas, não havia sinal de celular, não havia testemunhas. Só um fazendeiro com as mãos calejadas, um carro de luxo parado no acostamento e um encontro que jamais deveria ter acontecido, pelo menos não segundo a lógica fria do mundo. Ele não sabia, e talvez nunca saberia naquele momento, que aquele simples gesto de humanidade iria reescrever o destino da sua terra, do seu nome e da sua própria ideia de futuro. Ele parou porque sempre parava. Não por heroísmo, nem por esperança de recompensa. Parava porque foi criado assim, num lugar onde ignorar alguém na estrada era quase um pecado silencioso. O que ele encontrou foi uma mulher de olhar firme, roupa cara coberta de poeira e uma calma estranha para quem estava sozinha, com o carro morto no meio do nada. Ela agradeceu com educação contida, como quem aprendeu desde cedo a nunca dever nada a ninguém. Ele respondeu com simplicidade, como quem nunca teve nada além do que podia carregar no próprio esforço. Naquele instante, o universo ficou em silêncio. Não houve música épica. Não houve câmera lenta. Só dois destinos se cruzando sem saber que estavam prestes a explodir em direções opostas. Histórias assim não começam com promessas. Começam com gestos pequenos demais para parecerem importantes. E talvez seja por isso que funcionam. Porque o mundo não muda quando alguém quer mudar tudo. Ele muda quando alguém decide ajudar. Mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo achando que não vai dar em nada. E foi exatamente isso que aconteceu naquela estrada esquecida pelo tempo. Antes de continuar, respira um segundo aí. Escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Histórias atravessam distâncias, e eu gosto de saber até onde essa chegou. A fazenda ficava a poucos quilômetros dali, mas parecia outro planeta. Terra seca, cercas antigas, um celeiro que já tinha visto dias melhores e uma casa, simples, dessas que rangem à noite como se conversassem com o passado. O nome dele era Joaquim. Pouca gente chamava pelo nome completo. Na região, ele era o Kim da Serra, não por fama, mas por resistência. Resistência era a palavra que definia sua vida. Resistir à seca, resistir às dívidas, resistir à ideia cada vez mais insistente de vender tudo e ir embora. O trator vivia dando problema. O banco vivia ligando. A terra, que já foi generosa, agora parecia testar sua fé todos os dias. Mesmo assim, Joaquim acordava antes do sol, andava pela propriedade como quem faz ronda num território sagrado e seguia em frente. Não porque acreditava que ia enriquecer, mas porque não sabia ser outra coisa além de fazendeiro. Quando ele ofereceu ajuda à mulher na estrada, pensou apenas no básico. Puxar o carro até a fazenda, ver se dava para resolver alguma coisa, talvez emprestar o telefone fixo antigo que ainda funcionava quando queria. Ela hesitou por um segundo, não por medo, mas por hábito. Pessoas como ela aprendem cedo a desconfiar do improviso. Ainda assim, aceitou. O carro foi rebocado com dificuldade. A poeira subiu como uma nuvem de memórias. Durante o trajeto, quase não conversaram. Joaquim falava pouco. Ela observava tudo. O jeito como ele cuidava do trator, o estado da terra, a forma como ele olhava para a fazenda, como se pedisse desculpas por não conseguir fazer mais. Na varanda da casa, ele ofereceu café. Café forte, sem frescura, passado em coador de pano que já devia ter idade para votar. Ela aceitou. Bebeu devagar. Ali, longe de reuniões, contratos e números absurdos, algo começou a rachar por dentro. Não nele. Nela. Ela se chamava Helena. Não disse o sobrenome. Não disse o que fazia. Disse apenas que estava viajando. Precisava chegar a uma cidade próxima. E que o carro simplesmente desistiu no meio do caminho. Joaquim ouviu tudo sem fazer perguntas. Gente simples entende quando o silêncio também é uma forma de respeito. Enquanto ele mexia no carro, percebeu que o problema era sério. Peça cara, demora, talvez 2 dias, ele avisou. Helena respirou fundo, olhou ao redor. Pela primeira vez em muito tempo, não parecia incomodada com a ideia de esperar.
O dia passou devagar. Conversas curtas, olhares longos. Joaquim não tentava impressionar. Helena não tentava explicar. À noite ele ofereceu um quarto simples, lençóis limpos, silêncio absoluto. Ela aceitou. Deitada naquela cama dura, olhando para o teto de madeira, Helena sentiu algo que dinheiro nenhum comprava. Pausa. Pela primeira vez em anos ninguém queria nada dela. Nenhuma assinatura, nenhuma decisão milionária, nenhuma máscara. Do outro lado da parede, Joaquim fazia contas mentais, tentando descobrir quanto ainda dava para segurar a fazenda antes de perder tudo. Ele não imaginava que, a poucos metros, dormia alguém que poderia comprar aquelas terras sem nem sentir no orçamento. E talvez o detalhe mais importante de toda essa história seja esse. Se ele soubesse, nada teria acontecido. Na manhã seguinte, o sol nasceu vermelho. Presságio ou coincidência, ninguém ali sabia dizer. Joaquim acordou cedo, como sempre. Helena saiu pouco depois. Caminhou pela propriedade. Tocou a terra. Observou os animais. Fez perguntas. Ele respondeu com honestidade crua, sem se vender como vítima, sem pedir ajuda, sem encenar dificuldade. E foi nesse momento que Helena entendeu algo essencial. Aquela fazenda não precisava de caridade, precisava de chance. Ela ainda não disse quem era, não disse o que planejava. Mas enquanto observava Joaquim se afastar em direção ao celeiro, uma decisão começou a se formar. Silenciosa, perigosa e irreversível. E o que ela estava prestes a fazer mudaria tudo. No momento em que ele menos esperava. O dia avançou com um ritmo estranho, como se o tempo tivesse diminuído a marcha só para observar melhor aquelas duas vidas em colisão lenta. Joaquim seguia sua rotina, mas algo estava fora do eixo. Não era nervosismo, era atenção. Ele se pegava explicando mais do que o habitual, apontando detalhes da terra, contando histórias que normalmente ficavam enterradas junto com o passado. Helena ouvia tudo com um interesse silencioso, quase clínico, como quem estuda um mapa que não aparece em lugar nenhum. Ela perguntou sobre a água. Ele explicou a nascente fraca, o poço antigo, as mangueiras improvisadas. Perguntou sobre a produção. Ele falou da queda, dos custos, da dificuldade de competir com gente grande. Perguntou se ele pensava em desistir. Joaquim demorou a responder. Coçou a barba. Olhou para o horizonte. Disse que pensar, pensava. Mas desistir mesmo, não. Ainda não. Helena assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Pessoas como Joaquim eram raras. Não por serem boas, mas por serem inteiras. Inteiras até o fim, mesmo quando o fim parecia inevitável. Ela caminhou até o celeiro. Madeira antiga, marcas de ferramentas, cheiro de trabalho honesto. Passou a mão pelas paredes como quem lê uma história em braille. Aquilo não era só uma fazenda. Era um organismo cansado, mas vivo. Um lugar que só precisava respirar melhor. Enquanto isso, Joaquim recebeu outra ligação do banco. A voz do outro lado era educada demais para ser boa notícia. Prazo final. Última conversa. Ele desligou sem responder. Guardou o celular no bolso como quem enterra algo pequeno para não pensar depois. Helena viu o gesto. Não perguntou nada. Às vezes, respeito também é saber quando não cavar. No fim da tarde, um caminhão de peças chegou. Contato de um conhecido de Joaquim. O concerto começou ali mesmo, com ferramentas simples e uma paciência que parecia infinita. Helena observava à distância, sentada num tronco, mexendo no celular. Não estava nas redes. Não estava em mensagens comuns. O rosto dela tinha aquela concentração fria de quem toma decisões grandes demais para serem emocionais. Quando o carro finalmente voltou à vida, o som do motor pareceu quebrar um feitiço. Joaquim limpou as mãos no pano velho. Helena sorriu. Um sorriso curto, mas sincero. A viagem podia continuar. O encontro podia acabar ali. Era o final lógico. Era o final esperado. Mas finais lógicos raramente são finais reais. Ela agradeceu. Disse que precisava ir. Disse que nunca esqueceria a ajuda.
Joaquim respondeu com um aceno simples, quase constrangido. Não pediu nada. Não sugeriu contato. Não fez discurso. Apenas desejou boa estrada. Helena entrou no carro, mas não ligou imediatamente. Ficou alguns segundos olhando pelo retrovisor. Depois, saiu, caminhou até ele e pediu um papel. Joaquim estranhou, mas entregou. Ela escreveu um número. Disse apenas que, se ele precisasse falar com alguém, ligasse. Nada mais. O carro desapareceu, levantando poeira. O silêncio voltou. Joaquim ficou parado, sentindo aquele vazio familiar que surge quando algo importante passa rápido demais. Guardou o papel sem pensar muito. Voltou para casa. Jantou. Dormiu. 3 dias depois, o telefone tocou de novo. Não era o banco. Era um número desconhecido. Joaquim atendeu desconfiado. A voz do outro lado era educada, firme, treinada. Perguntou se falava com o proprietário da fazenda. Confirmou dados. Falou em visita. Falou em proposta. Joaquim pensou que fosse golpe. Desligou. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Era Helena. Ela falou diferente agora. Menos casual, mais direta. Disse que queria conversar pessoalmente. Disse que não era sobre comprar a fazenda. Disse que era sobre salvá-la. Joaquim riu, sem humor. Disse que essas coisas não existem. Ela respondeu que existiam sim, mas raramente aconteciam do jeito certo. No dia seguinte, 2 carros chegaram à propriedade. Nenhum deles era simples. Gente bem vestida. Pastas. Tablets. Olhares atentos. Helena desceu por último. Não parecia deslocada. Parecia no comando. Ela então disse quem era. Disse o sobrenome. Disse a empresa. Disse números que Joaquim só tinha visto na televisão. O chão não tremeu. O céu não abriu. Mas dentro dele, algo caiu como uma cerca velha. Ele não se sentiu pequeno. Sentiu-se enganado pelo próprio mundo. Tanta coisa poderia ter sido diferente, pensou. Tanta coisa ainda podia ser. Helena explicou a ideia. Investimento, parceria, modernização. Nada de tirar a terra dele, nada de transformar tudo em máquina fria. Ela queria preservar o que fazia aquele lugar existir e consertar o que o estava matando. Joaquim ouviu em silêncio. Cada palavra parecia pesada demais para caber num dia comum. Quando ela terminou, perguntou o que ele achava. Ele respondeu com a única verdade que tinha. Disse que precisava pensar. Disse que decisões grandes assustam mais do que dívidas. Helena sorriu de novo. Disse que esperaria. Mas enquanto ela falava em prazos, contratos e futuro, Joaquim sentiu algo estranho. Medo não de perder a fazenda, mas de ganhar uma vida que ele nunca imaginou poder viver. E essa escolha, que parecia simples no papel, estava prestes a colocar tudo em risco, inclusive a confiança que nasceu naquela estrada de terra. Joaquim passou a noite em claro. Não por causa dos números, esses ele já tinha enfrentado antes, mas por causa do peso invisível da decisão. A casa parecia menor, o teto mais baixo, o silêncio mais barulhento. Ele caminhou pela varanda, olhou a terra escura sob a lua e tentou imaginar tratores novos, sistemas modernos, gente de fora andando onde só ele e o pai tinham pisado. A ideia não doía. O que doía era a possibilidade de perder o controle da própria história. Na manhã seguinte, Helena voltou, sozinha. Sem equipe, sem pastas, sem pose. Usava jeans simples, botas sujas de propósito. Aquilo não era estratégia. Era respeito. Ela encontrou Joaquim no curral, alimentando os animais como se nada estivesse acontecendo. Ela esperou. Não interrompeu. Gente rica costuma interromper. Helena não. Quando ele terminou, sentaram num tronco velho. O sol ainda não estava cruel. O mundo parecia em pausa outra vez. Ela não falou de dinheiro. Falou de propósito. Contou que cresceu vendo o pai destruir pequenas propriedades sem nunca colocar os pés nelas. Disse que passou metade da vida achando que sucesso era distância. Distância da poeira, da lentidão, das pessoas. Até perceber que estava cercada de prédios e vazia de sentido.
Disse que a fazenda dele era rara, não pela terra, mas pelo homem que a segurava de pé, mesmo quando tudo empurrava para o chão. Joaquim ouviu em silêncio. Não porque estava convencido, mas porque estava sendo visto. E isso era novo. Ela explicou que não queria mandar. Queria sustentar, entrar com tecnologia, acesso a mercado, estrutura. Ele entraria com o conhecimento que não se aprende em universidade nenhuma. Saber ouvir a terra. Disse que o nome dele continuaria na porteira. Disse que as decisões seriam conjuntas. Disse que se ele dissesse não, ela respeitaria. E foi ali que Joaquim percebeu o detalhe mais perigoso de todos. Ela não precisava dele. Ela o queria. Os dias seguintes foram de testes. Helena ficou. Arregaçou as mangas. Errou. Aprendeu. Andou. Com ele pelos limites da propriedade. Caiu na lama. Riu. Fez perguntas que ninguém nunca tinha feito. Joaquim começou a enxergar sua própria fazenda com outros olhos. Onde via problema, ela via ajuste. Onde ele via fim, ela via começo. Mas nem todo mundo viu assim. A notícia correu rápido. Caminhonetes pararam na porteira. Olhares atravessados. Cochichos. Gente dizendo que Joaquim tinha vendido a alma. Gente dizendo que ele estava sendo usado. Gente torcendo para dar errado. Porque o fracasso alheio conforta quem desistiu cedo demais. O banco ligou outra vez, agora com tom diferente, mais doce. Joaquim desligou com a mesma calma de antes. Pela primeira vez, não sentiu medo. Helena começou a receber ligações estranhas, investidores irritados, sócios questionando decisões. A fazenda não fazia sentido nos gráficos deles. Pequena demais, lenta demais, humana demais. Ela ignorou. Pela primeira vez na vida, ignorou. O contrato ficou pronto. Papéis organizados, assinaturas pendentes, tudo podia mudar oficialmente naquele dia. Joaquim segurou a caneta por mais tempo do que o esperado. Não era indecisão. Era despedida. Despedida da versão dele que lutava sozinho. Da ideia de que sofrer era prova de valor. Ele assinou. Nada explodiu. Nenhum aplauso. Nenhuma música. Só um aperto de mão firme e um acordo silencioso com o futuro. Mas naquela mesma noite, enquanto a fazenda dormia sob um céu pesado, Helena recebeu uma mensagem curta no celular. Vinda de alguém que ela conhecia bem, demais. Alguém que não gostava de perder. Alguém disposto a provar que aquele projeto jamais deveria existir. Ela leu. O rosto endureceu. Olhou pela janela para a terra escura. O que estava por vir não era só um desafio financeiro. Era guerra disfarçada de mercado. E Joaquim ainda não fazia ideia de que a maior ameaça à fazenda não vinha da seca, mas das pessoas que sabiam exatamente quanto tudo aquilo valia. A ofensiva começou silenciosa, do jeito que as coisas realmente perigosas sempre começam. Nenhum trator incendiado, nenhuma ameaça direta. Só contratos surgindo do nada. Vizinhos recebendo propostas absurdas pelas terras ao redor. Boatos plantados com precisão cirúrgica. Diziam que a fazenda do Joaquim estava prestes a virar um complexo industrial. Diziam que a água seria desviada. Diziam que ele tinha sido comprado. Mentira espalhada não precisa ser boa, só precisa ser repetida. Joaquim sentiu o clima mudar antes mesmo de entender o motivo. Portas que antes se abriam agora demoravam. Conversas que fluíam agora travavam. Ele não culpava ninguém. Sabia como funcionava. O medo sempre chega antes da verdade. Helena, por outro lado, entendeu rápido demais. Aquilo tinha assinatura invisível. Um antigo sócio. Um homem que via o mundo como tabuleiro e pessoas como peças descartáveis. Para ele, a fazenda não era um lugar. Era um erro estatístico que precisava ser corrigido. Ela chamou Joaquim para conversar naquela mesma noite. Sem rodeios, contou tudo. Quem era o homem? O que ele costumava fazer. Disse que talvez o projeto fosse atacado até o limite. Disse que ele ainda podia sair, cancelar tudo, voltar ao que era antes. Joaquim ouviu, respirou fundo e olhou em volta. A casa, a terra, os animais. Tudo ali já tinha sido atacado a vida inteira. Pela seca, pelo banco, pelo abandono.
Aquilo não era novo. Ele disse não. Não com raiva. Não com orgulho. Com calma. Disse que não ia recuar agora. Que aquela terra não tinha sobrevivido décadas para cair por medo de gente engravatada. Disse que se ela ficasse, ele ficava. Helena não sorriu. Aquilo não era momento de sorriso. Aquilo era pacto. Os ataques se intensificaram. Fiscalizações excessivas. Embargos questionáveis. Fornecedores cancelando de última hora. Tudo dentro da lei. Tudo tecnicamente correto. Joaquim começou a entender um tipo de violência que não deixa marcas visíveis. Uma violência que cansa. Mas algo inesperado aconteceu no meio do caos. A fazenda começou a dar resultado. A tecnologia certa, aplicada sem desrespeitar o ritmo da terra, mudou tudo. A água passou a ser usada com inteligência. A produção se recuperou. Produtos de qualidade começaram a sair dali com destino direto a mercados que antes nem sabiam que aquela região existia. E junto com isso, veio algo ainda mais poderoso. Gente, jovens da região voltaram. Pessoas que tinham ido embora procurando qualquer coisa melhor, perceberam que havia futuro ali. Trabalho digno, participação real, não promessa vazia. A narrativa começou a virar. A imprensa local apareceu, depois a regional, depois a nacional. Não pelo dinheiro envolvido, mas pela história improvável. Uma fazenda quase falida, um fazendeiro invisível e uma empresária milionária que decidiu ir contra a própria classe. O antigo sócio de Helena não gostou. Nada irrita mais alguém assim do que perder em público. Ele tentou a última cartada. Uma proposta de compra absurda, direta para Joaquim. Um valor que resolveria a vida dele e de gerações futuras. Um valor que vinha acompanhado de cláusulas silenciosas. Destruição do projeto, demissão da equipe, apagamento de tudo que tinha sido construído. Joaquim pediu um dia para pensar. Ele caminhou pela fazenda ao amanhecer. Tocou a terra. Lembrou do pai. Lembrou da estrada de terra, do carro quebrado, do café simples. Lembrou de quem ele era antes de tudo isso. À tarde, reuniu todos, funcionários, vizinhos. Helena. Pegou o papel da proposta, leu em voz alta e rasgou. Não houve discurso bonito, só uma frase simples. Disse que algumas coisas valem mais quando não estão à venda. A proposta vazou. A tentativa de compra se tornou pública. O ataque perdeu força. O homem perdeu espaço. Gente assim só funciona no escuro. Meses depois, a fazenda não era só uma fazenda. Era referência. Modelo. Prova viva de que dinheiro não precisa esmagar para transformar. Que parceria não é submissão. Que ajudar alguém na estrada pode sim mudar destinos inteiros. Helena reduziu drasticamente seus outros negócios, não por culpa, por escolha. Disse que ali tinha encontrado algo que nenhuma planilha mostrava. Joaquim, por sua vez, nunca deixou de ser quem era. Continuava acordando cedo. Continuava andando pela terra, agora com menos medo do futuro. Eles nunca romantizaram o que viveram. Sabiam que não era conto de fadas. Era trabalho, conflito, escolha diária. E toda vez que Joaquim passava por aquela estrada de terra, diminuía a velocidade, não esperando outro milagre, mas respeitando o lugar onde tudo começou. Porque algumas histórias não nascem de grandes ambições. Nascem de um carro quebrado, um café forte e uma decisão simples: ajudar. E o mais curioso de tudo é que, até hoje, ninguém consegue dizer exatamente quem salvou quem.